Nós estamos no slide 182. E vamos chegar agora no item número 9, a ordem para a observância da Páscoa. Vamos relembrar um pouquinho. Josias assume o reinado e ele começa a fazer uma grande reforma, não só uma reforma política, econômica, mas uma reforma espiritual. E uma das coisas que ele vai fazer é tornar a celebrar a Páscoa, porque o povo havia se esquecido disso. Então, vamos ler os versículos de 21 a 23 de 2 Reis, capítulo 23. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Pergunta quem está perto de você: o que você ganhou de presente de Páscoa? Espera responder. O que ganhou de presente de Páscoa? Ganhou um ovinho de Páscoa? Uma barrinha de chocolate? Um bombonzinho? Os parabéns? Ganhou o que de Páscoa? A gente vai ver que essa Páscoa que celebramos hoje não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A Páscoa, para os judeus, era a festa anual mais importante. Por quê? Era o momento que eles iam se recordar da grandeza de Deus, os livrando da escravidão. E a Páscoa é uma festividade, inicia-se uma sequência de festividade daquele povo, e a Páscoa vai estar no meio dela. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a Páscoa, mas aquele povo, o povo de Judá, era um povo, o povo de Israel como um todo, e Judá agora, é um povo que foi chamado para ser luz para as nações. Ninguém pode ser luz para as nações se não estiver cumprindo os mandamentos do Senhor. E Josias agora quer trazer de volta a celebração da Páscoa. No versículo 22, vai dizer: porque nunca se celebrou tal Páscoa desde os dias de juízes. Olha quantos anos o povo estava sem cumprir o mandamento do Senhor, sem celebrar a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa? 183. A Páscoa, no hebraico, se fala Pessar. Significa passagem. Exatamente a passagem do povo da escravidão para a liberdade. A passagem do povo de uma vida que não era aquela que Deus lhe tinha dado para uma vida nova. Era a Páscoa, a passagem. E ele era celebrado no calendário judeu. Eu vou falar rapidinho para você, só para você entender, sobre o calendário gregoriano e o calendário judeu. O gregoriano é esse que nós estamos vivendo. Que dia é hoje? Dia 3 de quê? De que ano? Pois é, esse é o calendário gregoriano, certo? Agora, o calendário judeu é um calendário lunisolar. Ele se baseia nos ciclos da lua e do sol. Por exemplo, o dia para o judeu não se encerra um dia à meia-noite.
O dia se encerra ao anoitecer e se inicia ao amanhecer. Então, eles contam os dias, é claro, que na área civil, no comércio, nos negócios, se usa esse calendário gregoriano, mas anoitece, irmãos, acabou. Já é noite. A gente continua considerando o dia toda a vida. Não, por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira anoiteceu, já se inicia o Shabat, porque é o sábado de descanso. Então, ninguém faz mais nada, já prepararam tudo na sexta-feira, foram já ao mercado, já fizeram as compras, já deixaram a comida pronta. O domingo é do Senhor, amém? Você deixa para ir no mercado no domingo, você deixa para fazer a compra no domingo. Aí você não pode vir na igreja de manhã, porque você vai fazer tudo no domingo. Enquanto eles têm o sábado como o dia do Senhor, eles preparam tudo antes, porque anoiteceu, já é o outro dia. Para eles, todo o sistema de calendário deles é com base no sol e na lua. Coloca a próxima imagem, por favor. A gente tem aqui uma comparação entre o calendário gregoriano e o calendário hebraico. O gregoriano, ele começou a vigorar cerca do ano 900 depois de Cristo. Agora, o hebraico é desde sempre. Desde que o Senhor criou esse povo hebraico, ele começou a contar os anos. Aí vou contar dentro desse sistema. Olha o nosso mês de janeiro aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, o mês de janeiro nosso se encaixa em outros 2 meses. Esse mês de Nissan é o mês 1 no calendário hebraico. Esse mês é o mês onde se celebra a Páscoa, os pães ázimos e a festa das primícias. No mês 3, o mês de Sivan, se celebra a festa de Pentecostes. Tudo isso está registrado na Bíblia como ordem de Deus para celebrar. Inclusive, o mês certo, o dia certo para fazer isso. Aqui na passagem do mês de Elu para o mês de Tisri, se faz a celebração da festa das trombetas, depois a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Quando nós estudávamos lá na igreja sobre as festas judaicas, nós fizemos uma celebração de uma das festas. Cadê Bibi? Não sei se foi a de tabernáculo ou de Pentecoste. Lembra qual foi? Foi Sucote? Então, foi a festa de Sucote. Nós fizemos uma celebração, aprendemos uma música em hebraico, aprendemos uma dança deles e nós fizemos essa celebração lá na igreja. Foi muito legal, muito bacana. No calendário hebraico, eles estão num ano diferente do nosso. Por quê? Eles contam o tempo dentro da contagem que foi feita desde a criação do homem. E a criação do homem, na contagem desse povo, é de 3.761 anos antes de Cristo. Aí, Vinícius, vem aquela história. E a história do homem da caverna? E a história do... Qual é o outro, Vinícius? Dos dinossauros, que são milhares de anos antes. Quantos milhares de anos o homem existe, que antes era macaco, depois virou alguma coisa, depois vai virar... Irmãos, dentro da contagem do povo judeu, para a criação do mundo retrocedendo, são 3.761 anos. Se a gente contar agora, em 2025, porque 2 de outubro de 2024 virou o ano judeu. Olha aqui, ó. Aqui, nós estamos em outubro.
Eles viraram o ano no mês de Tisri. Aqui, ó. Então, em 2 de outubro de 2024, nosso ano gregoriano, eles fizeram o ano novo, a passagem do ano, contando 3.761 anos antes de Cristo e 2.025 anos depois de Cristo, eles estão no ano 5.785. Se a gente for contar isso profeticamente, falta pouco para Jesus voltar, não é isso? Se a gente for contar as semanas proféticas, a gente está bem pertinho do momento de Jesus voltar. Então, a Páscoa judaica ela é comemorada no mês de Nissan. Diga, Nissan. Olha ali, ó. Então, Josias está no mês de Nissan, falando para o povo que precisava celebrar a Páscoa. E eles estavam ali naquele primeiro contexto. Lembra quando a primeira Páscoa foi celebrada? Quem lembra? Estava todo mundo no Egito. Será que eu pulei? Já estou lá na frente? Eita, isso. Mas vamos lá. Estavam no Egito. E começou a acontecer as pragas. Lembra? Deus disse, Moisés, vai lá e diz para Faraó deixar meu povo ir. Faraó endureceu o coração e o Senhor foi e começou a enviar as pragas. Quando chega na 10ª praga, o Senhor dá uma ordem para aquele povo. E ele diz assim, olha só, essa praga vai matar todos os primogênitos. Mas, para que a casa de vocês esteja segura, vocês precisam agir, fazer algo de especial. Abra sua Bíblia, vamos ler. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Quando achar, diga achei. Glória, então vamos ler. Eu pulei aqui um pouquinho, mas não tem importância, depois a gente volta a falar disso. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do... Então, eles estão lá no Egito, muitos anos antes, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Qual era o mês? Nissan. Volta lá para eu mostrar de novo. Era o mês de Nissan. O primeiro mês, para celebrar a Páscoa. Então, o Senhor está dizendo aqui, esse mês vos será o princípio dos meses. Quer dizer, o primeiro mês do calendário de vocês. Continuando. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. O Senhor já estava aí preparando a celebração que eles teriam que fazer por causa da sua libertação. Vocês lembram que eu falei para vocês no ensino passado? Que nós precisamos criar algumas tradições na nossa família e celebrar isso, tal como o aniversário. Você tem um aniversário de casamento. Bobagem, todo ano é a mesma coisa. Não é bobagem não, irmão. Celebre isso. O Senhor estava dando uma lei para que houvesse festa, uma lei para a celebração. Então, quando Deus te der uma bênção, aprenda a celebrar. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Ele está dizendo aqui, não é para desperdiçar comida. Você joga muita comida fora? Faz comida em excesso, acaba jogando fora? O Senhor não gosta disso não, tá? Olha para quem está perto de você e diz assim, jogar fora não. Desperdício, não.
Vou continuar. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Coloca o slide 186, por favor. Eu trouxe essa imagem, esse desenho, para a gente ter a ideia do que o Senhor estava falando para fazer. Ele disse, você vai pegar um cabrito, você vai matar. Por quê? Para que você seja poupado da praga da morte, um cordeiro sem defeito precisa ser imolado e o seu sangue colocado nos umbrais da porta e também nas laterais da porta. O que é que isso significa? Ao matar um cordeiro, o sangue inocente seria derramado, o sangue de um animal sacrificado, e ele serviria de substituto para o primogênito daquela casa. Entenderam? Então, explica para o irmão que está do teu lado o que eu falei. Por que tinha que pegar um animal limpo, puro? Explica. Explica para ela. Você disse que entendeu, agora explica. Tinha que matar um animal puro para substituir o primogênito. Vocês estão entendendo? A partir desse ponto, o povo iria entender com maior clareza que ele foi poupado da morte por causa de uma vida inocente que foi dada no lugar dele. Olha aí, já apontando Jesus. Vamos continuar, versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, diga carne assada. Com pães asmos, diga pães asmos. Com ervas amargosas, diga ervas amargosas. A comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A celebração da Páscoa chamava o povo a se lembrar de que o Senhor, na hora da praga da morte dos primogênitos, ignorou a casa dos israelitas. Por quê? Por causa do sangue. O sangue simbolizava a obediência. Eles terem cumprido a ordem do Senhor. E já prenunciava a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Era para comer dentro das casas. Cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Por quê? Para a massa fermentar, quem sabe cozinhar? Sirene, Jô, esse pessoal que arrebenta aí na cozinha, não é o meu caso. Para fazer pão, você tem que dar um tempo da massa crescer, não é isso? Aí a massa cresce, aí você acaba de sovar o pão, enrola bonitinho e bota o pão para assar. Eles aqui não iam ter esse tempo, porque o Senhor mandou que eles comessem aquela refeição vestidos, prontos, cajado na mão,
Deus tinha pressa. Eles ainda não estavam livres, mas precisavam estar preparados para serem livres. Deus pode ainda não ter feito alguma coisa que você espera, mas você precisa estar preparado para isso. Aleluia. Vestido para a viagem. Então não dava tempo de botar o pão para fermentar. O pão tinha que ser sem fermento. Está na hora de você botar o seu pão sem fermento para fora, irmão. Começar a comer pão sem fermento. Está pronto para a viagem? Está pronto para quando Deus mandar você sair e fazer? Quando Deus dá uma ordem para a gente ainda vai se programar, vai organizar as coisas para cumprir a ordem do Senhor. Crente tem que estar pronto para qualquer hora, amém? Já preparou uma abertura de culto? Já preparou um testemunho? Para a hora que disser assim, ó, você que vai abrir o culto hoje, quem? Eu? Ah, não olha para trás não, é contigo mesmo, varão. Né, Luciano? Luciano, o teste foi assim, em cima da hora. Mas estava preparada, glória a Deus. A gente precisa demonstrar nossa fé preparados para o cumprimento da promessa de Deus. Irmãos, às vezes Deus não cumpre uma promessa porque a gente não está preparado para ela. A gente pede e não se prepara. Não é isso? Vamos continuar, mas vamos continuar, senão a gente vai falar de outra coisa. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, diga memória. E celebrá-lo-eis, diga festa. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Santa convocação, uma reunião para celebração, uma reunião onde as pessoas vão santificadas. Nenhuma oferta se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, qual era o primeiro mês? Nissan. Aos 14 dias do mês, olha o Senhor como é preciso nas coisas. Ele diz o mês e diz o dia e diz a hora. À tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por quê? Eles contam o dia a partir da tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, o que é pães asmos? Pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, diga isopo, isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã.
porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Diga para o teu irmão, se o sangue de Jesus está na sua vida, o Senhor não permite o destruidor. Você está entendendo, irmão? Você precisa ter o conhecimento para ter a fé. Se o sangue de Jesus marcou a tua vida, o destruidor tem que passar batido. Amém? Então, a Páscoa era uma recordação anual da libertação que Deus promoveu para o povo hebreu. Então, uma vez por ano, eles iam dar pausa em tudo o que estivessem fazendo. Porque o anjo destruidor poupou as suas casas. E eles iriam agradecer por terem sido salvos da morte e serem libertos do cativeiro. Coloca o 187. Essa é a nossa Páscoa. Os crentes também viveram o dia de libertação, sim ou não? Também fomos salvos da morte, sim ou não? Aleluia! Tanto da morte espiritual quanto da morte natural. Fomos salvos da escravidão do pecado. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor, que lembra-nos da nova vida, da libertação, da eternidade que nós alcançamos em Cristo Jesus. Da próxima vez que você enfrentar uma luta, venha celebrar a ceia do Senhor com alegria e se recordar que o mesmo Deus que um dia te libertou do inferno, continua te libertando hoje, da onde você estiver. O mesmo Deus que um dia derrotou o inimigo que tinha fúria contra a sua vida, continua sendo o mesmo Deus que vai continuar derrotando os inimigos. Essa é a nossa Páscoa. Vamos continuar, versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, diga, fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Quando Deus mandar a gente fazer uma coisa, irmãos, vamos fazer. Porque se Deus mandou, é porque tem um mistério por trás disso. Agora vamos ler a morte dos primogênitos. Estamos no final. 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos. Diga, todos os primogênitos. Todos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Você consegue imaginar essa cena? Todas as famílias se levantando e lamentando e chorando, porque todos os primogênitos morreram. Foram poupados só aqueles que tinham a marca do sangue. Aí começa a história da redenção. 188. Redenção significa comprar de volta. Ou salvar do cativeiro pagando um preço. Uma forma antiga de comprar um escravo era oferecer um escravo muito melhor em troca daquele escravo que se
gostaria de comprar. Ou então dar algo muito maior, muito superior para ter aquele escravo. Esse foi o modo que Deus escolheu para nos comprar. Deu alguém muito superior, de uma qualidade infinitamente maior, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus aceitava ofertas simbólicas. Ele aceitava a vida de um animal em lugar de um pecador, a vida de um animal em lugar do primogênito. Mas, ao vir a este mundo, Jesus Cristo, a sua vida, substituiu esse sacrifício. O seu sacrifício substituiu o sacrifício do animal. Porque a Bíblia diz que ele foi como cordeiro mudo. Ele foi o cordeiro pascual. Foi ele que foi imolado para que nós pudéssemos ser perdoados de nosso pecado. Então, ele nos redimiu do poder do pecado, ele nos salvou, ele nos comprou de volta com o preço da sua própria vida. E depois do sacrifício de Jesus, nenhum outro sacrifício foi necessário. Amém? Se você deseja viver livre da consequência do pecado, aceita o preço pago pela sua vida. Porque foi um preço muito alto. Isso significa que você vale muito para o Senhor. Porque custou o preço do Cordeiro de Deus. Jesus, quando pagou esse preço, um caminho foi aberto, porque o caminho estava fechado. Lembra de Jesus quando estava na cruz? Que diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo? O véu do templo era uma cortina que separava o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, do lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde só o sumo sacerdote entrava e uma vez por ano. Era uma cortina muito grossa, grossa mesmo. E quando Jesus disse que estava consumado, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso significa o quê? Um caminho foi aberto. O lugar onde não se podia entrar, que era lugar onde Deus se manifestava, esse lugar se tornou acessível por causa do preço que foi pago. Tudo que antes estava restrito, tudo que antes era de difícil acesso, naquele momento foi rasgado. Vamos ler alguns trechos da Bíblia para fixar isso? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Tito 2, 14. Sabe onde é Tito, né, irmão? Lá atrás, lá no finalzinho da Bíblia. É bom você achar, não só ler na tela, para você aprender a manusear bem a palavra de Deus. Tito. E é um livro desse tamanhozinho assim no meio de outros. Então, ele fica perdidinho. E você também, perdidinho. Quem não achou, fala assim, eu vou achar depois, pastora. Pode ler, pode ler. Tito 2,14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós. Quem? Jesus. Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, quer dizer, purificar para ele, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olha para o teu irmão e diz assim, você é especial. Agora pergunta para ele, é zeloso de boas obras? O povo de Deus, o povo que Jesus preparou para si, é especial e zeloso de boas obras. Vamos ler Hebreus. Hebreus é fácil de achar. Segue adiante o que você acha. Hebreus, capítulo 9.
Hebreus 9. Amém. Glória a Deus. Vamos ler de 13 a 15. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, está falando do sacrifício do Antigo Testamento. Quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por causa desse sacrifício, os chamados, eu e você, temos por herança a vida eterna. Aleluia. Vamos ler os versículos 23 ainda em Hebreus 9, 23 a 26. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar todo ano para pedir perdão pelo pecado, oferecer sacrifício pelo povo. Com Jesus, uma única vez. Ele não precisa, a gente não precisa pedir o sacrifício de Jesus Cristo muitas vezes. Senhor, vai lá e salva fulano. Ele já completou o plano de salvação. Como é que fulano vai ser salvo? Quando você fizer a sua parte e for lá falar do Evangelho de Cristo Jesus que salva. Aí ele promove a obra de salvação na vida daquela pessoa. Vamos voltar para Êxodo 12? Senão a gente vai ficar aqui toda a vida. E eu gostaria de encerrar esse pedacinho aqui ainda hoje. Êxodo 12, capítulo 31. Ainda estamos falando sobre a Páscoa. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Aqui o que aconteceu? O Senhor mandou que eles saíssem, depois da morte dos primogênitos, do pranto de todo aquele povo, o povo egípcio pediu para eles irem embora. Vaza logo, gente. Senão daqui a pouquinho morre todo mundo aqui. E eles pegaram as amassadeiras, que eram as bacias, podia ser de cerâmica, de bronze, as bacias de madeira também, onde eles faziam o pão. E saíram com suas amassadeiras. Então, o pão é um alimento primário para o povo hebreu. Aí você diz, por que quando a gente vai na nutricionista, a primeira coisa que ela diz é para tirar o trigo?
Tudo que é feito de trigo. É pão, é macarrão, é tudo. Por quê, irmãos? O trigo de hoje não é aquele trigo. O trigo de hoje já foi mudado inúmeras vezes. Então, não tem o potencial proteico que tinha naquela época. Mas vamos continuar a leitura, que está dando fome. Está com fome? Tá, né? Eu também. Vamos lá, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe e os despojavam os egípcios. Olha só, uma pequena pausa. Quando eles foram sair, Moisés deu uma ordem, debaixo da orientação do Senhor. Vai e pede vaso de ouro, de prata, pede tudo para os egípcios. Os egípcios, doidos para ficar livre daquele povo, deram tudo e mais alguma coisa. Era tanta coisa que, quando foi fazer a Arca da Aliança, o povo ajuntou todo o ouro que tinha. Parte do ouro que tinha e deu. Quando foram pecar fazendo bezerro de ouro, o povo deu o ouro todo. Então, irmãos, quando eles saíram da escravidão, saíram muito ricos. Quando você se libertar mesmo, você vai ser rico? Não estou falando só de espécie. Mas o Senhor tem muita riqueza para colocar em nossas mãos. Coisa que a gente não imagina para acontecer. Mas vamos na leitura. Muita pausa. Vamos falar agora da saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. Aqui ele está falando de 600.000 homens em idade militar. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Então, eram 600.000 homens em idade militar, mais um monte de gente que viu tudo que Deus fez e diz assim: eu vou andar com esse povo aí. Vou ficar aqui no Egito, não. Vou embora com eles. Fora as mulheres, as crianças, os idosos. Então, estima-se cerca de 2 milhões de pessoas. É gente pra caramba andando pelo deserto. 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Diga 430. A gente fala que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Já ouviu, né? 400 anos foi o tempo de escravidão. O tempo do povo no Egito foi de 430 anos. E aconteceu o quê? Passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Quer dizer, quem não é do povo não deve comer da Páscoa. Lembra a nossa Páscoa? Quem não está no corpo não deve comer da Páscoa. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois de o haveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa no Senhor, ao Senhor, seja circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela.
uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aleluia! Essa foi a instituição da Páscoa. Tinha um motivo. Eles precisavam entender o motivo. Eles precisavam entender por que sacrificar um cordeiro santo, por que comer ervas amargas, por que beber água salgada, usar a água salgada. Pastora, de onde a senhora tirou? Aquela água que a gente falou aqui no início. E aí, irmãos, no próximo encontro do culto de crescimento, nós vamos mostrar como Israel celebra a Páscoa hoje. Você pode botar 190? E nós vamos mostrar os elementos que eles usam para a celebração da Páscoa, que os fazem lembrar dessa Páscoa que nós acabamos de ler de Êxodo 12, para que eles jamais se esqueçam do que Deus fez por eles. Nós precisamos de celebrações para jamais nos esquecermos do que Deus fez por nós. Domingo que vem é domingo de Santa Ceia. Você poderá, com maior clareza, celebrar a ceia do Senhor, lembrando de todas essas coisas que aconteceram. Lembrando que elas servem de memória. Lembrar do que houve no passado. Mas serve para o presente, falando da comunhão do corpo de Cristo Jesus. E falando do futuro, quando Jesus Cristo vier, agora não mais como cordeiro, mas como leão, para resgatar o seu povo. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A sua palavra é tão rica, tem tantos ensinamentos, que às vezes a gente não pode se deter em cada detalhe, porque teríamos muitos e muitos e muitos dias no mesmo estudo. Mas eu agradeço porque o Senhor está trazendo esse povo. Olha que povo abençoado que está nessa casa hoje, que veio receber a sua palavra, que veio aprender do Senhor, que veio aqui para ser ministrado, e hoje nós estamos sendo ministrados para nos lembrar das ordenanças do Senhor, porque um cordeiro pagou o preço de alguém, e nós nos lembramos do cordeiro pascal, Jesus Cristo, que pagou o preço pelo nosso pecado, pagou o preço da nossa remissão, e por isso estamos aqui hoje, e por isso louvamos o teu nome. Que possamos ter essas palavras guardadas em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Porque quando o Senhor nos ministra, é porque precisamos estar prontos para algo que vem à frente. Então o Senhor sempre nos prepara. Senhor, estamos preparados, Senhor. Pode liberar sobre nós as suas promessas, porque o seu povo quer viver as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém.